A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vocês também, os amados ouvintes que escutam aí a palavra do Senhor, que nos escuta, nos ouve, que está essa hora, esse momento, por essa manhã, o dia está raiando e às vezes a pessoa está no sofá, na sala, querendo a palavra de Deus, querendo escutar a voz do Senhor. Meus amados irmãos, peço que todos peguem a palavra do Senhor para nós estar lendo. Não me deixe ler sozinho. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre os animais que Deus criou, né? Pegue sua Bíblia, vamos ler comigo, não me deixe lendo sozinho, tá certo? Nós vai estar aqui em Gênesis 1, capítulo 20, até o verso 33, 23, verso 20, 1 Gênesis, verso 20 a 23. Pegue sua Bíblia, vamos ler comigo, não me deixe lendo sozinho. Vamos ler juntamente para nossa edificação cada dia mais adiante de Deus, que vai nos dizer: e disse Deus, produzas as águas abundantemente e répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grande baleia e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziu, segundo a sua espécie, e todas a ave de pena, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificais, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicai-vos na terra. E foi amanhã, a tarde e amanhã, e o dia quinto. Meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus está falando sobre ainda colocando as coisas sobre ordem. Aqui Deus está colocando, preenchendo a terra ainda com a água, multiplicando e, né, falando que multiplique-se as águas sobre o mar, multiplique as aves sobre a terra, né, seres viventes. Podemos colocar aqui a ave e as grandes baleias que Deus criou. Foi Deus que fez, foi Deus que criou. Como diz no versículo 20, e disse Deus, né? Deus, ele é a pessoa ao qual que dá voz. Ele é a pessoa ao qual que está colocando a sua casa sobre ordem. Ordem na sua casa. Ele diz que haja multiplicação sobre as águas, sobre os animais, os bichos, né? Podemos colocar aqui também animal, né? De pena, que quer dizer, né? Animais imundos, ao qual nós vamos estar olhando aqui, que também não vai nos falar sobre esse animal imundo.
que quer dizer no hebraico tanino. Tanino. A linguagem hebraica é um pouco difícil ainda para mim, por causa dos pontos, organismo e por causa mais do espatar que atrapalha muito. Mas devagarzinho Deus vai abençoando. Vou chegar lá, né? O hebraico precisa um pouco mais de paciência, devagar. É como aprender a ler, né? Também estou aprendendo. Devagarzinho a gente chega lá. Então, meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus, ela fala sobre esses animais, que são também animais imundos, bichos imundos, ao qual nós nunca devemos comer. A Bíblia já fala sobre isso, sobre esse tal animal, né? Esse tanino. Vou ler aqui em Deuteronômio, capítulo 14, 19 e 20, que vai nos dizer: também todos os insetos que vos serão imundo, não se comerás, e todas as aves limpas comereis. Então observe que aqui Deus está colocando, né, e falando as aves imundas e entre as aves limpas. Deus está falando aqui sobre duas aves, a ave que é imunda e a ave que é suja. Observe também sobre o que ele está colocando aqui: animal, bicho grande. Bicho grande quer dizer, ou seja, baleia, grande baleia, como diz no verso 20 e 21. Como eles dizem, o escritor fala sobre os animais grandes, fala sobre a baleia, quer dizer serpente, quer dizer tanino, quer dizer animal grande, quer dizer sobre o animal grande. Grande, velói, pode ser cobra, jacaré, elefante e outros bichos. Baleia, como mencionamos aqui sobre a palavra de Deus. E os outros bichos ao qual a gente não pode nem chegar próximo a ele, né? A gente não pode nem sequer se aproximar muito dele, como a serpente, o crocodilo, o leão, e outros animais, ao qual grande também quer dizer a grande serpente, o grande dragão. Como a gente vou estar lendo aqui para os irmãos ver, em Isaías, capítulo 27, primeiro. Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada grande e forte o Leviatã e a serpente velói, e o Leviatã e a serpente enroscadeira matará o grande dragão que está no mar. Então observe que aqui ainda ele vai falar sobre os grandes bichos, sobre os grandes que ele fez, né? Jesus, que foi Deus que fez, foi Deus que criou, foi Deus que também abençoou esses animais, como está escrito na palavra do Senhor. Eu o abençoei. Também até os bichos, ele pôs a bênção sobre os bichos, né? Então, é preciso
nós vê direito a palavra do Senhor, né? Há muitos que falam sobre os animais, ao qual nós também damos nomes para os animais, para os bichos, para os insetos, né? Como está aqui, todos os insetos imundos, né? Nós que damos os nomes, nós que colocamos aí o nome de cada um bicho, né? Pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser uma serpente, pode ser seja bicho, né? Mas tudo isso, biblicamente, foi Deus que criou, foi Deus que fez. Ainda Ele está preenchendo aqui a sua casa, o seu mundo que Ele criou, aonde Ele deu, depois de criada, deu na mão dos homens, dos filhos dos homens. Então, observando que a palavra do Senhor, ela exalta também até os animais, até os bichos. E muitas das vezes a gente, ao qual temos, né, às vezes, por ignorância nossa, a gente não cria um animal dentro de casa. A gente não cria bicho algum dentro de casa, né? Por mania nossa, humana. Vou estar lendo aqui ainda em Jeremias, capítulo 51, verso 34, vai nos dizer: Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-me, pisou e me colocou como um vaso seco, como cheio, e tragou, encheu os seus ventres das minhas delicadezas e lançou-me fora. Então, observe, a palavra do Senhor coloca a Babilônia como um dragão. A palavra do Senhor está colocando a Babilônia como um dragão. Tragou-me. Observe que ele tragou-me, fez de mim um vaso seco e vazio. A palavra do Senhor está colocando aqui como a Babilônia como um dragão, né? Mas como a gente pode ver também e direcionar essa palavra a cada também a um país, às vezes são os violentos, são os dragões, os grandes dragões, né? São violentos. Um turista chega lá, eles querem fazer da pessoa uma estalta, né? Mata a pessoa e coloca você lá pendurado como um aviso. Não pise no lugar que não é o seu lugar, né? Eles colocam ali, mas muitos países, logicamente, não vai fazer isso, porque ele tem que, né, amostrar e valorizar o seu país, né? Mas antigamente, como a Babilônia era acostumado a fazer, era também outra cidade, Nínives era uma cidade ao qual o profeta tinha medo de ir lá, porque ele sabia que se pegasse um estranho de fora, era pego, matado e arrancasse a pele dele e colocava ele no madeireiro, pendurado, né? A cidade de Nínives era assim, desta forma, deste modelo. Então, observando que a palavra do Senhor também aqui em Jó, que vai nos falar, em Jó 41, primeiro, que vai nos dizer: pescarás com anzol o Leviatã
E ligarás a língua sobre uma corda. Então observe que ele está falando ainda do Leviatã, de coisa grande, algo grande, um bicho muito grande, né? Observe que foi Deus que colocou, foi Deus que criou sobre o mar, o grande dragão. Foi Deus que pôs lá. Naquele grande dia, o Deus do céu que fez os céus e a terra e fez o Leviatã, o grande dragão, Deus, ele a destruirá. Ele há de saber se destrói, né? Ou tira para ele mesmo e leva, né? Juntamente o arrebatamento. Ele leva também junto. Foi ele que criou. Quem decide aí é ele, não somos nós. Nós não somos ninguém, não somos juiz, não somos nada, né? O único que pode definir essas palavras, somente ele, né? Somente ele que pode definir essa palavra. A gente não define nada, né? Mas a palavra de Deus é essa, meus irmãos. Eu agradeço a todos. E, meus irmãos, quiser compartilhar para com outros, fique à vontade, tá? Dê o like, se inscrevam no canal para que o canal venha crescer. Eu agradeço a Deus, a todos, porque a gente não somos nada, né? Sem a mão um do outro. Quando a gente puxa o outro, aí a gente vai para frente, mas quando, né, aí a gente precisa de uma alavanquinha, um empurrãozinho para subir um pouco, mas é assim mesmo, é devagarzinho, viu, irmão? É como no hebraico, né? O hebraico, a linguagem hebraica, ela é um pouco complicada por causa dos masoréticos, os pontos masoréticos. Então, o patá, o camá, o gama, é muito difícil, irmão. Tem que trabalhar com ela devagarzinho. Mas, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, eu vou chegar lá. E a vocês que ainda não são crentes, ainda não têm, né, na sua vida Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, tome uma decisão hoje sobre a sua vida. Tome uma decisão para que você possa encontrar a Deus como único e suficiente Salvador, né? Como está lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? O ladrão só vem roubar e destruir, mas Jesus veio para lhe dar vida e vida em abundância. João 10:10, né? Lá em Mateus, ele vai falar assim, Mateus 11:28, vinde a mim todo aquele que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É aprender com Deus, não aprender com o mundo. O mundo é bruto, é ignorante, só aprende coisa ao qual você não deve aprender, né? Mas com Jesus, com a graça de Deus, você vai aprender a andar na verdade. E a verdade, ela te liberta, como está lá em João, capítulo 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá no versículo 17, também, na palavra, santificai-vos. Santificai-vos na palavra, né? A tua palavra é a verdade. Então é a palavra de Deus que é a verdade. Cada vez que você vai lendo, vai se aprofundando, vai conhecendo a verdade, né? Deixando esse caminho de pecado, de erro, de fumar, deixar de beber, deixar de fazer outras coisas, para estar louvando, adorando, engrandecendo o nome de Deus e ser um salvo de verdade, né? Na palavra do Senhor, ser um salvo de verdade dentro da sua casa, na rua, no seu trabalho. Declare que Deus é o único
caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, nós precisamos também, não somente falar sobre a palavra, mas também de falar da salvação, caminho da cruz, o caminho ao qual você amanhã, né, quando Cristo voltar, levar o seu povo, vem buscar o seu povo, levar você também. Mas para isso você tem que tomar uma decisão sobre você mesmo, sobre você próprio, sobre você e esse mundo carnal, né? Como diz Paulo, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim, né? Então é preciso nós tomar essa decisão, dar um passo à frente para Jesus, dar um passo à frente para a sua vitória, dar um passo à frente para que você possa hoje e sempre, eternamente, dizer: eu sou de Jesus Cristo, eu tenho a marca do Espírito Santo, eu tenho a marca de Jesus, como único e suficiente Salvador da vossa vida. Deus, Ele vai procurar o deles, como está lá em Salmo 1, em Salmo 101, verso 9, os olhos do Senhor estão sobre os santos dele, para que naquele grande dia sentem do lado dele, né? Então é preciso, para que nós possa sentar ao lado de Jesus, é preciso desde já nós deixar essa vida de pecado aqui fora e conhecer realmente quem é Jesus, né? Procurar Jesus desde agora, desde já, desde esse momento, para que você possa ter em Jesus a sua salvação por completa. Amém, meus amados irmãos? Eu agradeço, meus amados irmãos, a todos que nos ouvem, tá? Porque lá em Gálatas, ele vai dizer: não há nisto, não há judeu, nem grego, nem serva, nem servo, nem macho, nem fêmea. Todos nós somos um só em Cristo Jesus. Tá certo? Todos nós. Pode ser todos vocês, incluindo todos, tá? Somos um só em Cristo Jesus, como está lá em Gênesis, capítulo 27. Deus o criou, homens e mulher, a sua semelhança e a sua imagem. Então é preciso nós ver e crer na palavra de Deus, né? É o que está lá em Romanos, capítulo 10, verso 8. Né? A palavra está perto de você, da sua boca, do seu coração, do seu lado. A palavra que nós prega, a palavra da fé, a palavra que nós profetiza, a palavra que nós dita, a palavra que nós edifica cada dia mais a nossa fé em Jesus Cristo. Eu peço a graça e a boa vontade de Deus que possa grandemente abençoar cada um nesta manhã, tá certo? Fique com a paz do Senhor em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos?